Os invictos caíram. Caíram. Então, vamos começar pelo jogo do 49ers, então? Vamos. Que aconteceu primeiro, inclusive. Perfeito. E vamos lá. A minha dúvida com esse time do 49ers, antes de começar essa temporada, ela residia no que residiu nas últimas temporadas todas, que era a questão o quarterback. É um time que já faz alguns anos, 3 temporadas pelo menos, que a gente fala que é, se não o melhor, um dos melhores elencos da liga. É um time que tem momentos que é um rolo compressor, mas passou por 3 anos aí de uma situação mais bizarra que a outra. Quarterback se machucando, apostas que não vingam, e daí se machucam, e daí não vingam, e daí se machucam. E o ano passado, como você mesmo disse, foi um time que chegou a ter 4 quarterbacks diferentes ao longo da temporada. O quarto cara entrar em campo é complicado. Exatamente. E o Brock Purdy foi um cara que saiu do nada, o Mr. Irrelevant, última pick do draft, apareceu, jogou muito bem. Uma história maravilhosa pra Hollywood. História maravilhosa, exatamente. E aí, quando ele se machucou, a gente voltou pra velha história 49ers sendo 49ers, inconstante nos QBs, e a gente passou por toda uma discussão aí na preseason desse ano, de como seria. O Brock Purdy vai voltar? Ele vai voltar e vai ser o titular absoluto desse time? Sabe, a gente não sabia nem como ele voltaria, e nem se o desempenho dele voltando esse ano, seria como foi durante... Pulso, exatamente. Seria como foi no ano passado, quando ele era o titular no final da temporada. E aí, teve toda a questão do Trey Lance e tudo, né, da trade e tal. Se livraram do Trey Lance, que foi um bust absurdo, né? E... deram a vida por ele exatamente. E acabaram ficando com o Mr. Irrelevant. Isso. E aí aconteceu que o Brock Purdy voltou, jogando muito bem. A gente comentou algumas vezes que mesmo sob pressão ele era muito bom, ele estava fazendo bons passes, tomando boas decisões. Muito calmo, né, sob pressão. Ele não, a impressão que dá é que os caras estão fazendo pressão para ver se o Hulkzinho aí pipoca, porque ele não tem uma temporada inteira, né? Ele não tem 16 jogos ainda pelo time completos. Então os caras falam, mas veja bem, o Hulkzinho vai tremer. E ele não pipocou nenhuma vez, nem no jogo da derrota, né? Essa foi a primeira vez que a gente viu ele desconfortável. Foi a primeira vez que a gente viu ele desconfortável contra a defesa do Browns. Mas, assim, semana 6. Então foram 5 semanas aí que ele chegou, por exemplo, um dos jogos que a gente estimava que ele poderia sofrer uma pressão muito grande e poderia pipocar era contra o próprio Cowboys. E a defesa do Cowboys não fez nada. Não conseguiu pressionar ele, né? Exato. E ele deu um show. Uma característica do jogo dele, assim, que eu acho que até foi uma coisa do Shanahan, né? De dar segurança pro garoto, é que ele não vinha fazendo passes muito longos no ano passado, né? Ele distribui muito bem a bola, né? Pelo próprio play calling é feito pra isso. E ele tem uma boa precisão, uma boa força, ele encontra janelas muito legais assim, mas ele não era um cara de longos passes, né? Nessa temporada ele tem um TD pro Deebo Samuel, uma bola sensacional, enorme. Nesse jogo do Cowboys ele lança 3 TDs. O primeiro ele lança, é um passe longo, ele está em movimento fora do pocket, ele acerta o Kiro no fundo da endzone. Então ele começa a se sentir mais à vontade com o jogo, soltar um pouco mais o braço. No início a gente achava, ele não tá jogando curto porque ele não tem esse braço. Mas parece que tem, mas o jogo ele tava se adaptando a esse jogo. Talvez ele tenha um play calling que protegeu um pouco o Purdy, mas assim... mais efetivo, né? Só que você precisa do quarterback fazendo, né, jogadas... Que saia do pocket, que seja capaz de improvisar, que seja capaz de fazer bons passes em pressão. E ele, até o momento, estava sendo um quarterback que conseguia fazer esses passes. Vamos lá. Esse jogo contra o Browns. Perde o McCaffrey. Ou seja, na verdade, lesões afetam muito o 49ers durante a partida. Né? Já estava sem o Mitchell, que é o segundo... que era o primeiro até o McCaffrey chegar, virou o segundo running back, e já ele está lesionado, jogou o terceiro running back. Até eu vi algumas reportagens dizendo assim... ele é o quarto running, mas não é não, ele é o terceiro e até fez boas jogadas e teve TD,
dele, teve TD dele no jogo do último TD do 49ers contra o Cowboys foi dele. Um garoto bom, mas não é o McCaffrey, né? Exato. E o Deebo Samuel no primeiro quarto também, que é um alvo potencial, que é um cara que se encaixa no sistema de jogo do 49ers. E que são dois jogadores que são muito dinâmicos. Muito. Porque o Deebo também corre. Assim como o McCaffrey também recebe. O Deebo, ele é um... Os dois ali pra uma defesa que tá cobrindo em zona, esses dois jogadores são um pesadelo. O 49ers, ele tem uma característica das últimas 2 temporadas, ele foi o time que mais teve jardas após recepção. Muito em função de que é muito difícil derrubar o Deebo no primeiro contato, que é muito difícil derrubar o tight end, né? O Kittle no primeiro contato também. Então... tendo essa falta desses dois ali de cara, e aí ele perde também o left tackle dele, né? Que também sai lesionado. São 3 lesões que, pelo andar da carruagem aí que eu tenho acompanhado, devem voltar agora, porque o jogo ainda é segunda, quer dizer, ganha um dia a mais para recuperação, devem estar os 3 aí contra o Vikings, a segunda. Mas nesse jogo, e toda a situação, né? De chuva, totalmente atípico e totalmente contrário, e que poderia ter sido ganho não fosse o erro do menino, que inclusive é uma daquelas apostas do Shanahan, né? Um kicker draftado na 3ª rodada. Quem drafta um kicker... Cara, o cara tem bolas na pré-season de 60 jardas, esse ano ele chutou uma bola de mais de 50, então... E aí ele é esse de 40, né? De 40 e 45, 47. Mas eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, sobre esse jogo, que ele foi um jogo que foi disputado e é uma defesa que tá muito bem, a defesa do Browns. Então, assim, a defesa... até então era um time 2-2. Só que a gente tem um time que ele tá batendo o recorde de menos jardas cedidas na história da NFL, em 6 semanas. Então, assim, essa defesa do 49ers está realmente colocando os ataques em situações difíceis, pressionando muito bem. Até, não à toa, o Myles Garrett está na thumb do programa de hoje. Sempre é um jogador de destaque na semana que a gente coloca na thumb, e essa semana foi o Myles Garrett. Mas assim... Foi um jogo de poucos pontos, né? Exatamente, foi um jogo de poucos pontos, mas foi um jogo que consolidou realmente essa tendência da defesa do Browns de engolir alguns ataques, especialmente ataques como o do 49ers, que né, são ataques dinâmicos, são ataques muito rápidos, são ataques que distribuem muito bem a bola, e eles estão conseguindo pressionar e estão conseguindo criar dificuldade. Então, é um momento de consolidação dessa defesa do Browns. Infelizmente, o ataque do Browns não passa pelo mesmo momento. Então, a própria situação do Deshaun Watson é muito estranha. Ele foi liberado pela equipe médica, mas ele não está jogando, e aí diz que ele está ainda sentindo desconforto. Então, é uma situação um pouco estranha que está acontecendo com ele, mas alguns torcedores do Browns até comentaram que gostaram de ele não jogar, porque tem muita gente ainda com a cara virada pro Browns por causa do Deshaun Watson. Sim. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Eu fiz aqui no programa mesmo o meu relato quando eu terminei minha relação com o Browns. Então, assim, mas gostei. Foi ao vivo o término. Foi. Entendi. Mas assim, eu gostei muito desse jogo, fiquei muito feliz com o resultado, embora eu seja uma das pessoas que torce muito para o 49ers também. Mas foi um jogo que eu achei muito interessante. É um jogo bonito de ver. Foi um jogo muito brigado. Assim, apesar de muita coisa ter acontecido e ter sido um jogo esquisito em alguns pontos, foi muito legal exatamente o embate, o ataque do 49ers contra a defesa do Browns. Aquela brincadeira do jogo de xadrez do futebol americano. Uma coisa que chamou muita atenção nesse jogo é que, assim, realmente você tá certo. O Purdy não mostrou o que ele vinha mostrando nos outros jogos, por exemplo. Ele não foi metade do que ele foi no jogo contra contra o Cowboys, né? Porém, se você olhar o último drive, onde ele tinha 1 minuto e 40 para levar o time até uma posição de chute, ele parecia o Purdy do jogo do Cowboys. Ele, de repente, deu uma luz no menino. Eu falei, eu mesmo, torcedor, assistindo o jogo, falei, cara, foi um chute de 40 jardas, né? 42 jardas, parece. Ele virou, eu falei, não vai ter jeito, né? O time não tá andando. E com reservas, acessando o John Jennings, que era o reserva do Deebo, colocando o outro running para correr, o terceiro running para correr. E, cara,
andou e ele botou o time na posição de chute. Ele é uma posição segura, 42 jardas é uma posição segura. Esse cara o nosso kicker nessa temporada já acertou um de mais de 50. Sim, então, acontece. Assim, era um chute acertável para ele, tranquilo. Dentro da estatística da NFL é 99%. Sim, e aí a bola passou tanto assim. Então, tem um vídeo muito legal de um torcedor do Browns segurando o ventilador do lado da TV. Brincando, mas muito bom. Mas assim, cara, foi um jogo de detalhes. Exato. Porque no último drive, eu vi o Purdy dos primeiros jogos, ou dos últimos 10 jogos, né? Sim. Onde ele realmente liderou o ataque, a pressão veio e ele não se assustou, e ele fez os passes precisos, e ele fez o que precisava. Mas vamos lá, que um drive só para ganhar esse jogo foi pouco. E poderia ter sido ganho se tivesse acertado, mas, né, como dizia a minha avó, lá em casa tem um pé de si. Ele não dá nada, ele quase dá fruto, mas não dá nada. Se não ganha o jogo. E o que acontece aqui é o seguinte, os dois times que perderam, os dois times que vinham invictos e perderam, eles claramente são melhores do que os dois times que venceram. Mas pela coincidência, foi muito interessante ter acontecido na mesma semana, especialmente sendo para Browns e Jets. Jets, né? O Jets que são dois times que têm um histórico recente de disputar a primeira pick do draft. Então, e aí, esse ano, o Jets prometia muita coisa, e aí com aquela lesão do Rodgers no quarto snap do primeiro jogo, o time ele mudou, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse Jets, é um time difícil de ler, mas essa foi uma vitória interessante. Nas últimas 2 semanas o Zach Wilson jogou melhor, não foi um fator decisivo para a vitória desse time de nenhuma forma, porém também não está entregando necessariamente o time ao azar. E o que acontece é o seguinte, se você pega esses dois jogos, no jogo contra o Browns, o 49ers realmente, em alguns momentos, você viu o Browns dominando a partida. O jogo do Eagles, você não viu o Jets dominar a partida em nenhum momento. O que aconteceu foi uma implosão do próprio Eagles, as 3 interceptações. Eu também. Eu achei que foi mais uma derrota do Eagles do que uma vitória do Jets. Exatamente. Tanto que, faltando, 10 minutos para acabar o jogo, eu nunca imaginei que o Jets fosse vencer esse jogo. Não, é verdade. Parecia que daqui a pouquinho o Eagles vai fazer alguma coisa, daqui a pouquinho o Hurts vai acertar a bola que tá faltando. Exato, parecia que 14 pontos era só um bom jogo da defesa do Jets, não deixar o Eagles abrir muito, sabe? E de repente você tem esse time voltando e vencendo a partida, sabe? Mas, a bola que deveria ser aquela, agora vai ganhar o jogo, foi interceptada. Exatamente. 3 vezes. Então isso que é uma coisa um pouco atípica, mas ao mesmo tempo que é uma coisa um pouco atípica para esse time do Eagles, eu já falei antes aqui no programa, a gente tem torcedores do Eagles que estão assistindo, eles vão me odiar, mas, cara, esse time do Eagles não empolga como já empolgou antes. Sabe, eu ainda acho que ele é realmente um time muito forte na trincheira, nos 2 lados da bola, mas não sei, cara, tá faltando alguma coisa nesse time. Posso ser sincero com você? Sinceramente, eu já achei que na semana 5 a vitória deles já foi meio arrancada a forceps, assim, não foi uma... Sabe assim, não foi aquela vitória que você fala, olha o Igão aí e tal, não. Eu queria até comentar que sempre existe aquela ressaca de Super Bowl do time que chega lá e perde. E aí, independente do time ser forte, novas contratações, tentar manter realmente, sabe, o jogo, existe sim, cara, e a gente já viu isso inúmeras vezes, times que sofrem um pouco dessa ressaca. Chega uma hora que o time parece que fica pesado, entendeu? E o que eu tô sentindo um pouco do Eagles é que parece que o time tá um pouco pesado. Eu vou recuperar aqui, eles ganharam de 23-14 do Rams, e eu já olhei aquele jogo, eu falei, rapaz, esse Eagles aí se apertando com o Rams... Não sei, sabe assim, ele não me convenceu a vitória, sabe? Então, eu aí tô sendo convencido pelo Eagles desde a semana 1, esse é um problema que tá acontecendo comigo. Era um time que ele tava ganhando, ou seja, foi a primeira derrota dele agora, então ele tá 5-1, mas nenhuma das 5 vitórias realmente me convenceu, essa que é a grande verdade. Eu acho que a que menos me convenceu foi essa contra o Rams, aí eu achei que... Eu até... podia ter perdido aquele jogo, viu? Eu não vou me estender muito, porque, tipo, né, morder a língua não é uma coisa muito agradável, mas, assim, já tá aí, eu tô achando realmente esse time um pouco lento e um pouco pesado. E pelo Eagles que a gente teve no ano passado, pela potência que ele era dos 2 lados da bola... Concordo com você.
Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.